Esta é uma das histórias de superação, uma das mais incríveis que eu conheço. É a história de um garoto que nasceu lá no Rio Grande do Sul em 1813 e se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Seu nome, Irineu Evangelista de Souza. E desde criança sua vida foi marcada por uma tragédia. Aos 5 anos de idade, Irineu perdeu o pai. Foi assassinado por ladrões de gado. Imagine as dificuldades de uma criança pequena, vivendo na área rural, lá no Rio Grande do Sul, com a irmã mais velha e a mãe. Depois de um tempo, sua mãe casou-se novamente, e daí parecia que as coisas iriam melhorar. Mas o novo esposo da mãe não aceitava conviver com os filhos do primeiro casamento. E o Irineu foi obrigado a ir embora. A sua irmã mais velha, Guilhermina, com apenas 12 anos, foi obrigada a se casar. Sabe para onde que o Irineu foi? Para a capital do Brasil da época, Rio de Janeiro. Ficou aos cuidados de um tio. E às vezes as males que vêm para o bem, porque o Rio de Janeiro será o divisor de águas para o Irineu. Irineu, dos 8 aos 10 anos, trabalhou no Rio de Janeiro, em troca de comida e pouso. Aos 11 anos, ele começou a trabalhar na loja do seu Pereira, que era um traficante de escravos, e vendia de tudo. Ali o Irineu começou a estudar depois do expediente. Ele já era um adolescente e se empenhou. Leu até princípios da economia política. Aos 15 anos, Irineu é promovido pelo seu Pereira de caixeiro a guarda-livros. E nesse mesmo ano, ele recebe uma notícia muito boa. É o nascimento da sua sobrinha, Maria Joaquina. Aos 16 anos, com a ajuda dos estudos feitos depois do expediente, o Irineu foi contratado pelo Sr. Richard Carruthers, um escocês que tinha negócios no Rio de Janeiro de importação e exportação. Irineu, dedicado, aprendeu inglês, contabilidade e se aperfeiçoou na arte de comerciar. Ele obteve a admiração do dono, Richard Carruthers, que o iniciou na maçonaria, cujos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram sua postura durante toda a sua vida. Depois de associar-se ao Sr. Carruthers, Irineu acumulou fortuna, adquiriu uma chácara e até ajudou seus conterrâneos da Revolução Farroupilha. Então ele mandou buscar a sua mãe, que tinha ficado viúva, a irmã e a sobrinha Maria Joaquina, que foi apelidada de May, porque ela nasceu no mês de maio. E por quem Irineu se apaixonou? Ele se apaixonou pela sobrinha, casou-se com ela e durante todo o casamento tiveram 18 filhos. 11 sobreviveram ao nascimento, 7 chegaram à maioridade e apenas 5 filhos sobreviveram depois da morte de Irineu em 1889. Provavelmente essas mortes prematuras dos seus filhos ocorreram devido a doenças de proximidade de parentesco. Verdade. Irineu foi para a Inglaterra em plena industrialização e conheceu o país da primeira revolução industrial. Conheceu fábricas, fundições de ferro e o mundo dos empreendimentos capitalistas, convencendo-se de que o Brasil deveria trilhar o caminho da industrialização. Então, Irineu liquidou os interesses na Casa Carruthers e em 1846 investiu em uma pequena fundição situada na Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro. Transformou-a em um estaleiro de construções navais, dando início
a indústria naval brasileira. Em um ano, tornou-se o maior empreendimento industrial do Brasil, empregando mais de 1.000 operários e produzindo navios, caldeiras para máquinas a vapor, engenhos de açúcar, guindastes, prensas, etc, etc. Deste complexo saíram mais de 72 navios em 11 anos. E até em 1849, o estaleiro Ponta da Areia construiu o maior navio que o Brasil já tinha construído. O estaleiro foi destruído por um incêndio em 1857 e reconstruído 3 anos mais tarde, mas acabou indo à falência, pois uma lei de 1860 isentava os navios construídos fora do país. Além do estaleiro, Irineu realizou vários investimentos. Ele foi um dos maiores empreendedores do Brasil. Por exemplo, o projeto de iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, cuja concessão de exploração ele obteve por 20 anos. Pelo contrato, o Irineu deveria substituir 21 milhas de lampiões a óleo de baleia por lampiões a gás, que ele próprio construiria, fabricaria. A população do Rio de Janeiro ficou maravilhada ao ver a nova iluminação. Era como se Deus dissesse: Fiat Lux, faça luz. Porém, por dificuldades financeiras, Mauá teve que vender os direitos a uma empresa britânica. Mas além disso, Mauá organizou uma companhia de navegação lá do rio Amazonas. Posteriormente, o Império concedeu liberdade de navegação a todas as nações e Mauá desistiu do empreendimento. Mas Mauá também foi responsável por construir a primeira estrada de ferro do Brasil, um trecho de 14 quilômetros entre o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a estação de Fragoso, em Petrópolis. Nessa mesma data, o imperador Dom Pedro II, em reconhecimento aos serviços prestados de Irineu, concedeu a Irineu um título de nobreza, Barão de Mauá. A partir de agora, eu só vou chamá-lo de Barão de Mauá. Mauá construiu uma companhia de bondes puxados por mulas, burros, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, 4 anos depois, cedeu a uma empresa norte-americana, que inaugurou a primeira linha de bondes e teve uma lucrativa rede de transportes. Mauá participou como acionista na ferrovia Dom Pedro II, depois conhecida como Ferrovia Central do Brasil. Participou como empreendedor da São Paulo Highway, um empreendimento que foi totalmente custeado por ele, e essa ferrovia será a 5ª ferrovia do Brasil. E ainda Mauá assentou cabos submarinos no ano de 1874 e recebeu outro título de nobreza, Visconde de Mauá. Mauá ainda fundou o Banco Mauá, com filiais em várias capitais brasileiras, em Londres, Paris e Nova York. E no Uruguai, Mauá fundou o primeiro banco uruguaio, chamado Banco Mauá e Companhia. De acordo com Júlio Verne, famoso escritor, era um dos principais bancos da América do Sul e que tinha filiais em Buenos Aires, na Argentina. Já perceberam que Mauá tinha ideias liberais, ousadas, inovadoras, e ele inclusive era um defensor do abolicionismo, mas infelizmente tornou-se alvo das intrigas dos conservadores.
E suas empresas, suas instalações foram sabotadas. Além disso, seus negócios foram abalados pela legislação do Império, que reduzia cada vez mais as taxas sobre as importações. Importações de máquinas, ferramentas e ferragens. E com a falência do Banco Mauá, ele foi obrigado a vender a maioria das suas empresas, inclusive seus bens pessoais, para liquidar as dívidas. Mauá foi um homem honrado. E no final da sua vida, ele já estava doente, minado pelo diabetes. Depois de liquidar todas suas dívidas, dedicou-se à corretagem do café, até a sua morte, aos 76 anos. Mauá morreu na sua residência, em Petrópolis, no ano de 1889, poucas semanas antes da queda do Império. Mauá foi um empresário inovador. Pena que ele estava à frente do seu tempo, pois era um período em que a maior parte dos investimentos ainda se limitava à produção agrícola e na base escravocrata. Mauá foi uma figura inspiradora e deixou muitas dicas para a nossa vida, mas a melhor delas é essa: assuma riscos, seja ousado e não tenha medo de errar. Pensar no fracasso é para aqueles que já estão vivenciando o fracasso. Por isso, vislumbre a sua vitória e, com certeza, o sucesso será uma consequência, desde que você trabalhe com prazer e dê o melhor de si. Valeu, pessoal!